11h30. Está na hora de dormir. Finalmente termino o meu jantar, escovo os dentes e vou para minha cama para poder descansar depois de um dia exaustivo. E toda vez que eu me deito, 10 minutos depois, mais ou menos, sempre vejo a sombra de minha mãe ali na janela, porque é geralmente esse o horário em que ela chega do trabalho. Ela passa a tarde e a noite toda fora, e somente agora que ela chega. Ela não vem me dar uma boa noite, somente olha pela janela se eu estou deitado na cama ou não, e logo depois ela entra para poder também dormir. Eu nunca vejo o rosto dela, somente o vulto. Afinal, ela fica contra a luz do poste que fica bem em frente à nossa casa, me impossibilitando de ver a sua face. Então só é visível o seu vulto. Mas ainda assim, sei que é ela que está ali, me observando descansar. De segunda a sábado, é essa a nossa rotina. Os meus pais são separados, então vivo somente com a minha mãe. Eu passo a manhã toda estudando. À tarde, fico em casa à toa. E às 11h30 da noite, finalmente deito em minha cama. E ela sempre chega nesse horário. Olha pela janela, eu vejo seu vulto. Então, ela finalmente entra. Nós nunca conversamos e nem trocamos um sequer boa noite, porque não há necessidade disso. Ela chega cansada do trabalho, então não quero incomodá-la. E para ela, basta somente me ver ali deitado. Isso a tranquiliza e a deixa feliz. Então, não há necessidade de ter o mínimo de diálogo ali. Eu acho que você que está me ouvindo nesse momento já pôde compreender como funciona todos os dias, com exceção de domingo, aqui em casa. Bem, agora são exatamente 11h30. Está na hora de me deitar em minha cama. Então, escovo meus dentes, termino de guardar as louças que sobraram e vou para o meu quarto. Deito em minha cama virada para a janela, esperando ver o vulto de minha mãe para poder finalmente descansar. Afinal, só conseguirei dormir se realmente tiver a certeza que ela está em segurança em nossa casa. Passou-se 20 minutos e até o momento eu não a vi. Isso começou a me preocupar, já que o máximo de tempo foi apenas 10 minutos. Então é normal que eu começasse a me preocupar um pouco. Afinal, ela não demoraria tanto assim. E já são 11h30. E isso não é normal. Agora são 11h45. E ela ainda não apareceu. Isso começou a me deixar preocupado. Então, quando finalmente pego o celular para ligar para ela e tentar saber onde ela está, eu finalmente vejo um vulto na minha janela. Aquele vulto ficou me encarando por mais ou menos 10 segundos, imóvel. Eu então disse: Mãe, é a senhora? A senhora demorou muito, eu estava preocupado já. E aquele vulto não disse absolutamente nada. Eu também não poderia ver a sua face, já que, como vocês sabem, ela ficava contra a luz do poste, ofuscando totalmente a sua aparência. Eu perguntei se ela estava bem, se tinha ocorrido tudo certo, afinal ela tinha se atrasado. E aquele vulto também não disse nada. Nesse momento, eu me levantei e fiquei de pé, e aquele vulto finalmente saiu da minha janela.
Eu então saí de meu quarto e fui direto para a sala. Mas a minha mãe não estava lá. Fui ao seu quarto e ela também não estava lá. Nesse momento fui para o quintal e lá também não havia ninguém. Novamente eu retorno ao meu quarto e vejo ali novamente um vulto na janela. Nesse momento o meu celular toca. Eu olho para a tela e lá está escrito: Mamãe. Quando novamente levo meus olhos à janela, não há mais ninguém ali. Eu rapidamente atendo o celular e, para o meu alívio, é minha mãe. Ela me ligou falando que havia perdido o horário e que estava na casa de uma amiga porque estava muito tarde para voltar para casa. Ela falou que chegaria no máximo em 30 minutos porque pegaria uma carona com ela. Eu perguntei a ela se ela tinha pelo menos se aproximado do nosso bairro. Só que ela falou para mim que ainda estava no centro. Então, nesse momento, eu me perguntei: se não era minha mãe, o que era aquele vulto que estava me observando na janela?